Neste episódio, Hugo Rosa tem um plano para dominar o mundo. Tânia Pais acabou de jantar e eu estou de alças, mas estou-me a cagar porque estou dentro de casa. É isso. Olá, sejam muito bem-vindos aos Carapaus de Corrida, o podcast de Fórmula 1 que às vezes também não tem mais sapatos para calçar e calça aqueles que tem, já não ouvi mais nenhuns e calça esse, já tinha usado todos os outros sapatos, é duro, mas acontece. O meu nome é o Rosa e tenho comigo alguns dos Carapaus do costume, são eles Tânia Pais. Como estás, Tânia? Acabei de comer uma sopinha, estou muito bem, obrigada. Ai, está com a barriguinha cheia. Está com a barriguinha cheia. E de dieta temos Pedro Luzindro. Como estás, Pedro? Opa, eu estou absolutamente incrível, tive um fim de semana maravilhoso que vai terminar com chave de ouro na vossa presença. É giro porque pareceu mesmo que tu ias dizer um fim de semana vergonhoso, então eu acho que tu mudaste o adjetivo. Pá, sabes que quem tiver a ver de fora se calhar foi um fim de semana vergonhoso, mas eu estou a borrifar, de dentro foi incrível. Boa. Então, de dentro para fora, estamos a gravar após o Grande Prémio de Espanha de 2025, vencido por Oscar Piastri, segundo lugar para Lando Norris, terceiro lugar para o Carlinhos Leclerc. Vamos falar de tudo o que aconteceu, porque há muita coisa boa para falar neste episódio, mas, se me permitem, eu não posso deixar passar a oportunidade de também enaltecer duas coisas que aconteceram este fim de semana, que foi dois Tugas a fazer muito boa figura nas respectivas séries. Não só o Félix da Costa ficou em terceiro na segunda corrida de Fórmula E em Xangai, esta madrugada, como o Ivan Domingues, o miúdo, o chavalo, a promessa, ganhou a Sprint Race de F3 e brilhou e teve muito bem. Muitos parabéns aos dois por estarem a representar Portugal. Também agora dito isto, também é importante dizer que nós gostamos muito, isto agora é para o António e para o Ivan, mas parem de se fazer ao nosso podcast, a sério. Nós já vos dissemos, não fazemos convidados, já não fazemos isso. Já não fazemos, já fizemos, depois não dá, porque depois as pessoas ganham fama. Não nada a ver com convidados. Nós fizemos a Rita from the Pit Lane quando ela não era ninguém, agora é uma estrela. Exato, está-se tudo a fazer, é incrível. Tipo, Tony, já chega, meu. Vani, calma. Menos, está bem? Isto é uma vergonha. Mas gostamos muito de vocês, estamos a torcer por vocês, ok? Não julguem, pronto. Então vamos lá falar sobre este grande prémio de Espanha. Eu não sei bem por onde começar, porque acho que começar pelo fim se calhar é o mais correto. Aquele arranque. Tânia, usa as tuas palavras para exprimir as tuas emoções e fala-me sobre a partida do safety car naquelas 7 voltas finais e tudo o que aconteceu ali naqueles minutos. É que eu não sei se consigo, eu não sei se tenho palavras, porque... como é que eu ia te explicar? O arranque do Piastri foi bom e tal, não sei o quê, que vai para a frente e depois ela a menosprezar ganhou, cenas. Bué da fixe, parabéns, yupi, foguetes e whiskas saquetas. E estrala a boca e o foguete vai no ar, pronto. Tá sim, bom. E coisa hino da Austrália. É assim que todas as histórias vão acabar. Coisa e hino da Austrália. Hino da Austrália. Não, mas eu acho que isto ainda vem um bocadinho antes. Estas últimas 7 voltas são o culminar de uma estratégia da Red Bull que eu hoje não percebi muito bem o que é que eles estavam a fazer e pronto, e depois chegaram àquela troca, àquele safety car em que trocaram de pneus e não tinham nada para lhe dar, portanto vão uns pneus duros que não são nada. Mas aquilo é a cena quando vais fazer uma entrevista de emprego. É preciso gravar. E tu, não tenho gravatas, e começas a vasculhar e a única gravata que tens, e eu se calhar sou baseado numa história pessoal, é uma gravata do Looney Tunes, e é o que vai, amigo. Vais levar com o Daffy Duck. Pediram gravata, não é? Pediram gravata, está aqui uma gravata. Se tem o Sylvester a falar assim, então olha, o Max também fala assim, de certa forma faz sentido. Também. Acho que é a linha condutora desta história, é o falar à thepinha de massa. Olha, thepinha que eu também comi. Só uma pergunta. O Verstappen tem um paninho durante a corrida, não tem? Para ir limpando o cuspe que ele vai metendo no capacete. Não, sabes como às vezes os pilotos tiram a camada da frente e ele faz isso por dentro. Ele tem assim, puxa ao lado da boca de por isso é que pisou entrar na reta. Ele estava a tirar aquilo. Foda-se, espera aí.
Barcelona! Mas, epá, ou seja, por acaso a estratégia da Red Bull, na minha opinião, foi a correta. Porque foi a única forma em que eles poderiam, hipoteticamente, fazer a McLaren soar era, nós vamos fazer 3 paragens e tu vais estar sempre em modo go. Tu vais estar sempre a tirar o máximo possível dos pneus, não vais fazer grandes poupanças. Pá, e eles vão ter que decidir se fazem 2 ou se eventualmente é preciso fazer uma terceira. E quase que funciona. Porque ele, efetivamente, não é? Ele, em nenhuma situação normal, ele poderia estar antes do safety car, quando o Norris acaba de fazer a sua segunda paragem, estar a 2 segundos dele, ou estar a menos, para dizer a verdade. Tu achas que foi o safety car que o lixou? O safety car é que o lixou e a equipa lixou, porque na realidade, qual é que era a diferença entre ir com os duros novos, quando mais ninguém ia ter duros, ia ter tudo softs, ou ele ir com os softs que tinha tipo, os softs tinham já 5 ou 6 voltas, pá, tudo bem, não estavam novos, mas ele ia estar em primeiro com os softs meio rotos, versus estar em terceiro com os duros novos. Se calhar vamos ver a quantidade de vezes que o Max foi beneficiado com safety cars ao longo dos últimos anos. Pá, se calhar desta vez a sorte, não houve sorte, pronto. Mas então acho que devia ter sido pior, vamos ser honestos. Acho que se estamos a fazer isto à base do karma, acho que ele não está a dever pontos ao karma. Pá, para Max Verstappen acabar em 10º, ele acabou em 10º lugar por outras razões, tudo bem. Mas é o pior, não é? Pior era o que é acabar fora dos pontos. O que é isto? Mas somos selvagens. Somos selvagens. Que bosta é esta? Epá, eu não. O que eu acho que depois no meio disto tudo, lá estou eu, estão-me a faltar palavras, isto não é bom para podcast é uma coisa de áudio, palavras. Vai por charada, mímica, vai por mímica. Mímica, 3 palavras. Ótimo para podcast. Não, mas o que me irrita é ele, como se diz em inglês, he saw red. Ele ficou completamente... O que é que são estes pneus? O que é que está a acontecer? Porque é que me puseram isto? Depois de repente perde um bocado o controle naquela saída daquela curva. Tem aquele vai que não vai com o Leclerc. Vai que não vai? Vai que foi. Vai que foi. Houve fuminho. Eu vi fuminho a sair daquelas rodas. Sim, e aí a culpa foi do Leclerc, como em muitas outras ocasiões passadas teria sido do Max, porque o Max já esteve naquela posição 500 vezes. E depois o Russell também lhe dá um jeitinho. Porque Sim, por acaso, isso é giro, porque portanto, o Russell também lhe dá um jeitinho. Ele é obrigado a tomar aquela estrada secundária, o IP3, junto àquelas duas curvas. Aquilo é a linha de MotoGP, acho eu. Há uma linha ali de MotoGP de quando tens que fazer, quando fazes bosta e é penalty. Pronto, penalty, eles ali, a ideia é se fores apanhado a sair, não podes voltar para a pista à toa, tens que voltar por ali. E toda a gente respeitou, e o Max respeitou isso, depois de levar um toque do Russell, que lá está, pneus errados, arranque tramado, toque com o Leclerc, toque com o Russell. Depois o engenheiro dele diz, acho que deves devolver o lugar, quando na realidade não tinha que devolver o lugar, e toda a gente acho eu concordaria com isso. Então acho que gera ali aquele momento. Não interessa, mas pronto, mas de acordo, só estou a concordar contigo que é ele só red, viu vermelho, não viu mais nada, mas depois faz uma coisa que é deliberadamente trava para deixar passar e depois acelera. Não sei com que intenção de virar, porque ele não virou o volante. Ele não virou. A intenção dele é nesse momento que eu acho que ele deu o tilt. E eu acho que é muito comparável a outros momentos da história desportiva, noutros desportos, que eu estava a pensar, isto já se passou com outras pessoas. E passou-se quando o... Ai, como é que se chama? O outro que mordeu a orelha. O Holyfield e o Mike Tyson, exatamente. Sim. Passou-se quando o Zidane deu a cabeçada. O Cantona, já se passou. O Cantona arma-se com pontapé. Pois é. Já se passou várias vezes. E é sempre, normalmente, a pessoas que já estiveram a ganhar imenso e estão numa posição de estou-me a ver a perder o controle e vai tudo. Mas não pode ir. Não pode. Então, portanto, os 10 segundos, está justo, pelo menos 10 segundos de penalty. A questão é, deve ir para além disso? Não, 10 agora? segundos já foi, e foi 3 pontos de penalização na carta. Na carta. Sim, e eu acho que ele agora está com 11 pontos. Ou seja, ele mais está a um ponto. Está a 1 ponto e mas abanido. Isso é já hoje a sair do paddock. Acho que ele, da forma como saiu, já deve ter acumulado esse ponto. Sim, viram a cara dele na maior parte das entrevistas? Desculpa. A cara dele na maior parte das entrevistas, ele estava com aquele ar, sabem aquele ar que o Max faz quando não quer, ele queria ir para casa. Certo. Sabes? Ele está com o ar de, eu queria estar no simulador neste momento a bater, a entrar num lobby aberto de Mas Gran sabes o Turismo. que é estranho? O que ele fez foi quase como os noobs fazem nos lobbies, que é quando tu tens, alguém te passa e tu fica, não passas por mim, e espetas-te contra ele. Foi o equivalente.
Sim. Foi aquilo Lembram-se que ele daquilo fez. que o Tsunoda fez? Quando é que foi? Foi para em Abu Dhabi ou no Bahrein, ou lá que é que foi, com o Ricardo. Isto foi no início da temporada passada, sim, que sim. dá uma panada no Ricardo, pá, sem razão nenhuma, já na Sim. cooldown lap. E eu fiquei, Sim. E o que Na aconteceu nessa altura? Ele levou pontos na carta, não é? já não lembro o que aconteceu, mas de qualquer forma é aquela coisa que nós no Tsunoda percebemos mais ou menos, mas foi altamente criticado. Pá, no Max, que é um gajo que anda nisto há 10 anos ou mais, Tetracampeão. é tetracampeão, é muito complicado justificar isto. É muito complicado por isso é que eu mesmo. digo. Yeah. Eu acho que deveria. Pronto, ele já levou os 3 pontos. Os 10 segundos, se foi justificável, pá, não sei. De acordo com as regras, talvez seja o chapa 5 o que se tem que dar. Talvez deveria ter sido tipo um drive-thru ou não Pois. sei. Olha, Mas no vê, mas Mónaco... depois- Eu estava a ouvir os comentadores que eu tinha no meu feed era o Nico Rosberg e o David Croft. E o Rosberg estava a dizer isto é uma black flag, ele tem que ser desqualificado. Naquele momento de acabei de ver isto, acabei de ver um piloto, que eu também já fui, a ir de propósito em contra outro piloto, o carro foi de propósito posto naquela linha para ir contra o Russell. Certo? Depois de ter Isto aberto é- caminho para passar, não é? Exatamente, já não há- isto é desqualificação Eu já não vejo direta. uma black flag, pá, desde o tempo dos piratas, porque Sim. quando é que foi a última vez que vocês viram uma Não black houve, não houve flag? uma com o K-Mag o ano passado, uma coisa de estilo? Epá, é que Um, não Ou estou a lembrar. com o Hülkenberg. Algum Haas comeu uma black flag o ano passado, que acho que foi de estilo, olha, miúdo, já chega, e mandaram-no para dentro. Posso Sim, estar se enganado. foi, talvez tenha sido o Hülkenberg. Pois. A Ou ser. não, o Magnussen é que era o gajo que andava a jogar. Era o K-Mag. Andava a jogar Mario mas Kart. foi mesmo black flag ou foi outra situação em que deveria ter sido black Bom, flag? ele- Eu não me pode lembro. ter sido, Eu pode acho ter que ele sido. esteve fora de algumas corridas. Não, ele esteve fora, mas foi porque acumulou pontos. Pois, exato. Por E, causa Exato. disso. pronto, mas acho que não foi black flag direta de ser Por causa, desqualificado. isto leva-me a uma pergunta. Acham que o Max já perdeu um bocado o comboio? Sim. É? É oficial. Então, ele neste momento tem, se não me falta, portanto, 148 pontos para 170, acho eu. Acho que eram 49 que eu vi diferença, É. portanto são duas race wins com o outro. A menos não que eles fazer tragam nada. alguma coisa fenomenal em termos de upgrades da próxima vez. Ele vai continuar a fazer este género de trabalho, ok? Ele vai continuar a estar lá na frente, vai continuar a fazer, Claro, vai continuar a claro. ser o único gajo que realisticamente pode desafiar de vez em quando os McLarens, mas a E não batalha é digo entre que os não dois. ganhe, sim, e não digo que não Certo. ganhe mais corridas até ao final Tal e do qual, ano. tal e Agora, qual. eu acho que eles estavam muito a contar com esta diretiva que entrou este fim de semana das Flexi Wings e de não poder agora ser 15mm, ser só 10mm, etc. E não aconteceu tudo o que eles estavam à espera que acontecesse. A única equipa que eu acho que se nota alguma diferença, se tem a ver com isso, ou se tem a ver com os upgrades que trouxeram ou não sei, foram os O Sauber. Sauber, já. De resto, acho que mas- não mudou nada Já em ninguém. repararam que a FIA, cada coisa que mete para a corrida não funciona, que foi no Mónaco, duas stops, não deu. Agora, Não. Flex Swing também não deu. Também não. Eu acho que eles Exato. agora, eu gostava que eles seguissem um de dois caminhos, que é, ou serem cada vez mais agressivo, cada vez mais Sim. agressivos, tipo, a cada Sim. 10 voltas tens que sair, fazer 10 flexões e depois entrar, este tipo de, Sim. sabes? Ou então estar quietos, opá, e deixem. Eu não sei se foi aqui que falámos, mas eu vi há uns tempos uns vídeos de tipo de esportes misturados e há um, não sei, deve ser na Rússia provavelmente, porque eles são todos doidos, onde cada ronda é um combate de boxe em que os rounds ímpares são uma luta de boxe e os pares são um jogo de xadrez. Então os gajos estão tipo meu pá, Deus! pá, 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 Maravilha. e depois sentam-se e começam a jogar xadrez. Acabam Imagina, os 3 levaste minutos, uma percate na Exato. boca e estás tipo, eu sei lá o que é o rei. Exatamente. Ele- Rock and roll, baby. Ele é o rei, sei lá. Um peão, isto nem sequer roda. O gajo com o peão a Exato. tentar rodar o peão, mas isto nem sequer roda, isto não é um peão. Onde é que está a cordinha para rodar? Sim, portanto, se calhar é isso. Eu acho que mais vale se calhar a FIA assumir uma dessas coisas do estilo, é que a cada 10 voltas Com o quê? tinham Com que bócia. sair e Com... Imagina isto com bócia. Não, com como é que é aquele desporto em que tu mandas e depois tens que ir a fazer Sim, Curling. curling. Ou seja, tu queres que a track esteja o mais grippy possível, mas depois há Certo. uma zona da track em que tem que estar o mais liso possível, que é para o curling funcionar. Sim, e os gajos que Imagina. vão a escovar são mecânicos. Vai. imagina o final da curva 1. Os gajos tinham que travar na linha e estavam lá uns mecânicos com carros a 320 km/h. Oi, mãezinha, esfrega. Jesus.
Ou então trocar de lugar com mecânicos, que é, eu faço 10 voltas, troco, entra um mecânico, eu vou para o mecânico, ele faz 10 voltas, troca, fazer uma... Pá. Mas sim, é estranho como é muito difícil que seja só 10 segundos, que seja só 3 pontos. Sinto que se fôssemos, não é? Andamos a dar multas de $100,000 por dizer foda-se, e depois um gajo faz isto e não há maior consequência. E se calhar se fosse outro qualquer tinha havido maior consequência. Também acho que aqui uma proteçãozinha do campeão. Eu também acho que é um bocado aquela coisa do eles estão sempre a dizer que as penalizações não são dadas de acordo com o que aconteceu, mas sim com o acidente em si. Sim. E eu acho que neste caso isso não é verdade, porque se tivesse havido molho à séria, se o Russell tivesse tido um acidente do caraças, pá, teria sido uma desqualificação direta, teria sido muito pior, muito pior do que foi. Mas não, e o Russell até ganhou e até acabou em quarto. Pronto, percebes? Portanto, eu acho que neste momento, se foi suficiente, não sei. A mim parece-me que é uma consequência de uma coisa só, que é um desporto que de repente passou de um desporto de engenharia, não é? O que era nos 2010 até 2015, 2016, que era um desporto bué da geek, para um desporto de aparência. Então, se a malta diz asneiras, se eles se comportam mal fora da pista, não. Se portam mal dentro da pista, é o desporto, isto faz parte da cena, vamos não castigar muito. E se bem que acho que há aqui o fenómeno Max, né? Se calhar se fosse outro piloto com um temperamento mais suave, se calhar era mais castigado. Talvez. Não sei. É uma coisa que me faz... Não sei, não tenho... Sim, não sei. Olha, deixamos aqui um bocadinho, se calhar, à malta que nos está a ouvir, deixando nos comentários, ou até no Grid Rival, caso estejam lá connosco, digam o que é que acham, o que é que seria justo para aquilo que aconteceu, não é? Confesso que não sei o suficiente, mas eu sinto que é pouco, apesar de compreender tudo o que se vai passar na cabeça daquele senhor. E eu, como ele, também tenho um espírito competitivo elevadíssimo, não é? Portanto... Sim, já foste campeão de vários campeonatos, várias cenas, um deles de Bóssia. Estás a falar com o campeão de sub-14 e de sub-16 de Jogos da Paz de ténis, ao visto do Conselho de Loures. Jogos da Paz! Pá, chegamos lá e éramos muito educados. Se há frase que define virgindade... Todas foi essas palavras juntas. Foi encontrada, é esta. Sim. Encontramos malta, podemos parar de procurar. Também tínhamos, deixa-me só aqui sacar a aplicação para dizer o nome certo, porque tínhamos também no Grid Rival uma das nossas ouvintes. Sim, uma das nossas ouvintes. Eu estava a tentar aqui ver se encontrava. Olha, vou aproveitar enquanto... Foi a Aléthia. Eu não sei. Aléthia. Deve ser amiga do Max. Que diz que não esquecer que ele teve um bebê e pode estar privado de sono. E eu tenho a dizer que não me interessa. Ele faz 24 horas de racing. Não, mas ele faz 24 horas de sim racing e vai correr na mesma, não é? Portanto, não é agora pela bebê estar a chorar ou não o deixar dormir. Olha, e ele tem dinheiro suficiente para ir passar. Perdemos-te um bocadinho, Rosa. Já voltei. Eu ia dizer, sem querer interromper, como sendo a única pessoa que tem filhos neste momento desta conversa, creio eu, certo? Corrijam-se se errado. Sim, que eu saiba. Não. Certo. Okay. Que eu saiba também não tenho. Que realmente uma pessoa privada de sono afeta muito. Então ele lembrou... Eu sei, mas espera lá, calma. Estás-me a dizer que Max Verstappen não tem dinheiro para ir para um hotel... E primeiro, ele está no Mónaco... Ele está em Barcelona desde pelo menos quarta-feira à noite. Olha, primeiro tudo não Max sabes. Verstappen, tomando um exemplo de parentalidade que o próprio pai lhe deu, é um pai envolvido, é um pai justo, é um pai dedicado, ok? E é um pai que de certeza que utiliza técnicas de reforço positivo para encorajar a sua filha, adotada ou não, percebes? Acabei de perceber o que é que aconteceu. Eu percebi o que é que aconteceu. O Max ia a fazer aquilo, de repente apareceu-lhe o fantasma do pai, que sabes como na Star Wars aparecem pela Vision Force, e apareceu, vai contra o Russell, ele, pronto. Yeah. Ou isso, ou então meio do coisa lembrou-se, foram-se as fraldas, pã! E foi. Pá, então, olha, mas tentar desculpar o homem. Se não, só para também falarmos de outros temas, porque na realidade já estamos aqui quase há 20 minutos a falar do tema do Max, e é talvez a coisa mais grave que se desta corrida, mas não podemos não mencionar o fim de semana perfeito de Oscar Piastri, que aumenta para 10 pontos a sua liderança sobre Lando Norris.
na McLaren, e enquanto que até ao momento, sempre que o Piastri esteve muito bem, foram fins de semana menos conseguidos do Norris por algum motivo, exceção feita se calhar, por exemplo, do Mónaco. Neste fim de semana, eu acho que foi um fim de semana que tiveram os dois bem, e bem com bem, Piastri é melhor. Estive a ver em detalhe as pole laps, tanto do Piastri como do Norris, e é muito interessante ver o quão composto e decidido e a forma de pilotar do Piastri é em relação ao Lando. O Lando faz montes de correções. Ok, a diferença foi miserável, não é? São 2 décimos de segundo. Foi das maiores diferenças de pole... Certo. Eu estou a falar do ponto de vista humano, não estou a falar do ponto de vista sobre-humano. Certo. E tu vês as voltas, e ficas... Ok, eles ficaram separados por 5 carros de diferença, que àquela velocidade é um quinto de segundo. Mas tu vês o estilo de pilotagem de um e o estilo de pilotagem do outro para Barcelona, que é uma pista que tem um ritmo muito específico, e tu vês o Lando fazer correções permanentemente, ir aos corretores com agressividade, e o Piastri não. O Piastri parece que o carro está em carris de comboio e ele está a ver, está a passear. E ele só tem que carregar no acelerador. Isso é muito determinante e mostra um bocadinho o mindset do Piastri, que eu acho que o Piastri é, claro, se não for campeão do mundo este ano, vai ser, se tiver o carro certo, não é? Também. E sim, eu acho que vamos ser honestos, neste momento tem. Pode não ter a maturidade ainda certa, se bem que ele está a provar todos que tem, não é? Portanto, estamos aqui a basear-nos no facto de ele ser um chaval de 23 ou 24 anos para definir maturidade, não é? Se estás a comparar graus de maturidade, eu acho que o Piastri, sendo mais novo, tem muito mais maturidade do que o Norris. Isto é surpreendente, temos o caso Adjar. O Adjar, quando saiu da F2 para a F1, estava tudo, ele é um miúdo, não sei o quê. E o Adjar é cada cavadela, cada minhoca. Sim. É cada corrida, está nos pontos e está bem nos pontos. A nota que eu tenho para o Adjar é que ele é um Tsunoda melhor. No sentido em que o Tsunoda passou muitos anos naquele, olha para mim em 10º, 12º, olha para mim. E o Adjar é de estilo, olha para mim em 8º, 9º, 10º, olha para mim. Portanto, o gajo parece que está na mesma luta que o Tsunoda travou durante basicamente 2 anos, mas trava a melhor, porque sei lá, porque é um melhor qualifier ou quer que seja. Então, na realidade, de vez em quando, olha este 8º, não estavas à espera, olha este 9º. Olha a semana passada quinto ou 6 foi. Eu desejo muito para o Adjar não ir para a equipa principal da Red Bull. É o que eu desejo. Eu vi um meme esta semana que era aquela imagem do Jurassic Park que está a miúda escondida e vê-se o Velociraptor lá ao fundo, sabes? Tipo na cozinha. E dizia... o Velociraptor era o second seat da Red Bull e a miudinha era o Adjar. Tipo, eu estou-me a esconder, não venhas. Eu espero que se o Adjar lhe disser assim, queremos te pôr no segundo lugar da Red Bull, ele diz, pode ser, mas pintam aquele carro que eu já ali tenho. Eu levo o carro comigo, vocês pintam e eu conduzo aquele, está bem? É só trocar, é só trocar autocolantes. Exato. Amigos, troca só autocolantes, mete o Hugo. Eu vesto o Hugo na testa, se for preciso. Mas que era o mesmo carro, está bem? E é interessante ver que acho que a equipa Red Bull, e isto é muito engraçado, que de temporada para uma temporada para outra as coisas podem mudar radicalmente. Quer dizer, mais ou menos, porque 2023 a Red Bull estava imparável, o ano passado já começou a haver alguns cracks, e agora notas que desde a estratégia que eles tiveram para o Tsunoda, para o setup, aparentemente enganaram-se no setup do carro do Tsunoda, que de certa forma justifica porque é que tens um carro que fica em terceiro lugar na qualifying e tens outro que fica em 19º e não fica em 20º porque não havia mais, não é? Sim. E isto é muito interessante. Uma pergunta, de 0 a 10, quantas saudades é que vocês tiveram do Stroll? Eu tive muitas, porque eu tenho na minha equipa do Grid Rival. Ok. Mas a culpa é minha. Eu senti exatamente pelo Stroll o que sinto nas outras corridas todas, que foi... Não me fez falta nenhuma porque ele nunca me faz falta nenhuma. Agora, para mim, ele nunca está lá. Ao menos não estragou a corrida a ninguém, percebes? Eu tenho aqui uma teoria da conspiração. O Stroll não participa e o Alonso pontua pela primeira vez. É só para ficar assim no ar. Por acaso, temos que falar do Alonso, porque o Alonso, não é, a jogar em casa, com um carro que, hipoteticamente estava para chegar ao top 10 e chegou, efetivamente, depois de ser qualificado também. Acho que ele partiu de 10º e acaba em 10º. Mas é um gajo que, ele, aquela terceira curva, ele ganha mais lugares por fora do que o Porto nos anos 90. Porque o gajo, se ele estava por fora naquela curva, nossos ouvintes com menos de 30 anos, o Porto fartou-se ganhar
Campeonato Por dos fora. anos 90, por fora. Fora. É a palavra-chave. Era dentro do campo, mas era por fora. Mas era por fora. Vão lá ver, exatamente. pá, pesquisem, vão ao Google. Procurem no YouTube como é que é fruta e Porto. E pronto, o resto é convosco. Mas pronto, acho que na realidade acaba por fazer muito bem. Acaba por, da altura, acho que está em risco o facto de ele chegar ou não aos pontos. Quer dizer, ele fica em nono, se calhar, com o Max em 10º, não é? Eu acho que ele ficou, não Sim, me lembro, sim, mas sim. é capaz de ter Sim, ficado sim. em nono. Ficou em nono. O Max ficou em 10º, ele ficou em nono, sim. E o Hülkenberg fica em Pá, o quinto Hülkenberg lugar. passou meu. o Hamilton. O Hülkenberg, olha, Passou eu juro, o eu não sei como é que o Driver of the Day foi para o Max. Também não porque sei. Mesmo, Para o Max, sem foi contar, para o Max. Foi para o Max. Pá. Mas isto porque as Alonso em nono, votações confirma. foi Estás durante... a ver? É por estas e pelas eleições que aconteceram em Portugal há uns dias que eu acho que pá, o povo não pode Tu não votar. acreditas na democracia. Eu tenho as minhas sérias. Não, eu mas isto- acredito, a mas neste votação- momento, mais ou Pois. menos. A votação foi durante Grande pronto, prémio. o Ele já estava à bulk frente. todo, né? Ele já Sim. estava à frente. Mas lá está, eu continuo a não perceber porquê. Porque o Hülkenberg estava a fazer uma corridaça Sim. o tempo todo. Ele não acabou ali por acaso. Ele acabou ali porque trabalhou muito bem a corrida toda. Primeiro Ele faz ao uma primeira início- volta de gênio, não é? Sim, Yeah, logo. Yeah. Epá, E eu acho que levou e ia-se metendo ao barulho, porque eu acho que foi, não sei, acho que foi o Lawson, porque o Lawson bateu em toda a gente, né? o Lawson era o pinball machine. O Lawson vai Sim. a casa só para mandar uma bofa à mãe, só para dizer, pá, é isto, ok? Esta semana eu tenho que bater em toda a gente. Exato. Ou ao pai, se calhar ao pai. Que é ao pai Lawson. Pau! Mas acho que o Hülkenberg teve que se desviar do Lawson. Pá, isso não foi na primeira curva, uma coisa qualquer. E mesmo Foi. assim, depois daquilo tudo, Sim, acabou em quinto. E por acaso eu queria fazer este segue para falar do Lego. O Lego desta semana, que é exatamente, não é, por acaso tenho ali um Sauber também, mas quero falar, como estamos em Barcelona e Alonso, Sim. tenho aqui o Aston Martin. Esse é o Aston Martin do Stroll que ficou na pit. Foi este. Aliás, este é o Stroll, está aqui. É só juntar água e Ele isso é cresce. tipo desidratado, não é? Ele Tipo Ele aquelas. cresce. Pelo menos foi a informação que eu recebi do Aquela pai manga dele. desidratada. O pai disse, pá, é só juntas água e tá bom. Sim senhor, Sr. Lawrence. Tenho aqui, como é que se chama esta saga da Lego? F1 Speed Champions. Speed Champions, pronto, está aqui. Olha, Foi este carro vocês que digam o que disserem, eu continuo a achar essa cor muito bonita. Eu eu, continuo a eu achar. adoro continuo a este achar Aston o Aston Martin. Martin muito bonito, pá. Adoro. Mesmo. E Mas tenho, estou farto de o ver. Eu concordo contigo, o verde é bonito. Mas estou farto de ver este verde. olha, Epá, não deixa-me lá podes ver dizer isso. quem É o está a mesmo que dizer que pilotar. estás farto do vermelho da Ferrari. Quer dizer, Não, calma. Tá, Não, jamais. Está aqui a pilotar é o Alonso sem os implantes capilares. Porque não tem... Que é isto? Que é isto? Pois é o Alonso Que é daqui a isto? 3 anos. Certo. É o Alonso daqui a 3 anos que é... Antes de ir à Turquia. Sim, antes de ir à Turquia. Isso ainda é o Vettel. Isso ainda é o Vettel antes de fazer. Pois é. Eu por acaso já não posso ouvir a pergunta, já meteste implantes? Eu, não, chaval, isto é genético. Eu perdi a única vantagem genética que eu tinha, que era cabelo. Agora já meteste implantes, não meteste? Isto não é teu, pois não. Eu agora sei o que é que uma mulher de peito avantajado se sente quando surgiu o silicone. Está a dizer assim, pá, estou a perder a única vantagem genética que eu tinha. Agora já toda a gente pode ter o meu cabelo. Gosto muito deste Aston Martin. E uma coisa... Porra, olha, acabei de perder uma peça do Aston Martin. Olha, tipo Manda para o Brackley. Manda para o Brackley, parece uma ofensa. Manda para o Brackley. Por acaso E há uma coisa, um fenómeno todos estes carros que é, eles são todos diferentes, que é uma pessoa pensa que isto é tudo igual, depois que vai a montar, e eu montei 13 no mesmo dia ao mesmo tempo e lixei-me porque isto não dá para fazer aqui uma linha de montagem. Não. Pronto, gosto muito Mas é desta muito coleção. fixe. E decora muito muito bem a engraçado. sala, fica muito bem numa sala, fica ao lado de tem um cão de louça ao lado, um carro de Em Fórmula 1. cima. Olha, mas sabes que esta coleção veio com aquela. É tipo uma grelha de partida. Aí tu podes ir pondo os carros. E eu vi uma rapariga que eu sigo no Instagram que tem e vai sempre pondo
pronto, vai pondo os carros, só tem 10, não é? Vai pondo a equipa, consoante os construtores. Não é? Yeah. Só tem 10 porque quer, porque tu podes ter 2 de cada, ok? Podes, não, claro que não entra a polícia do Lego, mãos ao ar, só há um. Eu te diria mais, a Lego agradecia se comprasses 2 de cada. A Lego agradecia, sim. Eu também agradecia ter mais. Por falar em Constructors, há aqui um facto muito interessante, que uma equipa que está um bocadinho melhor agora, e que para todos os efeitos é a equipa que está em segundo, porque tem 2 pilotos em que estão sempre os 2 a pontuar, que é a Ferrari. Portanto, Hamilton continua a ser mais lento, já era do ano passado, eu estou a viver muitíssimo bem com isso enquanto Hamilton fanboy, ok? Tu estás ótimo. Até o Hulkenberg ultrapassou, tudo olha, bem, eu estou bem estás ótimo, mas olhas para os teus olhos, nem parece que estiveste a chorar. Exato. Não, eu não estive a chorar, eu tive emocionado. Sim, eu tive a treinar um monólogo, que eu agora estou a fazer teatro amador, e então eu choro. Exato, eu encarnei o personagem. Era o personagem de um piloto que tinha sido 7 vezes campeão do mundo e já não tinha capacidade de ser uma 8ª. E pronto. Quer dizer, ele foi uma 8ª, se não tivesse sido roubado. Certo, exato. Mas, na realidade, terceiro e quinto fizeram também um bom fim de semana passado. E como o Antonelli é um bom condutor em formação, mas ainda faz uma asneirada ou outra, apesar de não ter tido culpa neste, o Max na Red Bull é só ele que faz pontos. Portanto, na realidade, a Ferrari, com metade dos pontos, ou menos de metade dos pontos da McLaren, mas tem o P2 mais ou menos alinhado. E a Mercedes passou para terceiro. Tal e qual. Sim. Ou seja, a Red Bull, e eu acho que é aqui que se vê que o problema Max não é um problema do Max, é um problema da Red Bull que se está a alastrar, que até agora tínhamos ali o senhor do Dick, tínhamos o Martim Muniz a segurar o Dick com a cabeça, não é? Ou a porta com a cabeça. Eu estou aqui a misturar duas histórias, uma holandesa e outra portuguesa. E estás a escolher a palavra portuguesa mais fálica possível, porque eu não consigo... Qual foi? O Dick. O Dick. Dick, D-I-Q-U-E. Exato. Não C-K, seus porcos. Isso é uma dick pic. Se agora começar a enviar dick pics... Isso era maravilhoso. Não, a Holanda é normal, vais à Holanda e sais de lá cheio de dick pics. Então como é que foi Amsterdão, puto? Pá, só dick pics? É só dicks. Não, aquilo é só dicks. Vais na rua, pum, um dick no olho. Olhas para a esquerda, dick. Olhas para a direita, dick. Dick. Eles olham para a esquerda e está um dick. Pronto. Já me esqueci. Mas tem o Max tem estado ali a segurar um bocadinho aquela história, é uma história holandesa, um gajo que segurou com o dedo a entrada do mar, etc. Pronto, tem sido um bocadinho essa ligação. Vão ao Google. Eu próprio também vou, porque também já não me lembro bem da história. Tentei ligar para o Martim Muniz, mas o Martim Muniz não atendeu. E então, e fora isso, nota-se que não interessa que piloto é que eles metem em segundo lugar, pá, é uma máquina de ceifar pilotos, não é? Olha, e só para cobrirmos aqui muito rapidamente as outras equipas, porque parecendo que não, Gasly fica em 8º, não é? Apesar de Cola Pinto não arrancou do Q1, mas Gasly faz um bom qualifying e no meio disto tudo acaba em 8º. O Haas acho que foi lá, andou lá também à porrada, mas fora isso foi o que foi. Quer dizer, apareceu naquele momento em que o Lawson tenta ultrapassar o Ocon quando vinham a passar o Norris e o Max Verstappen com bandeiras azuis. O que foi aquilo? Foi Lawson. O Lawson nunca vi uma pessoa tão perdida como ele. Nem me mostrou. O Lawson tem um racecraft mau. Ele é mau piloto é um gajo rápido. No início da carreira parecia super motivado, só que depois o racecraft dele é trapalhão. É muito estranho. Está desmotivado neste momento, não é? Eu percebo, deve estar com aquela vontade de provar cenas, então comete bué erros. Sim, e ele bateu, ele houve também, quem é que ele bateu num Haas no final da reta da meta? Foi o quê? Foi no Ocon, será? Foi. Acho que foi no Ocon. Não me lembro. Foi lá de trás, naquela, acho que vai dar, e depois às tantas, não vai dar, o Ocon também meteu-se e aqui pau. E estás a ver, e ele não recebe penalties por nada disso. Pois. Portanto, a refereeing deste grande prémio, por comparação com tudo o que se passou, foi muito estranho. Sim. Digam se concordam com a minha teoria de o que é que aconteceu ao carro do Kimi, porque o Antonelli, o carro desligou-se, certo? Aquilo não foi o problema, não foi falta de capacidade. Desligou-se. Sim. Eu acho que foi um carro que se apercebeu pela primeira vez que idade é que tinha a pessoa que o estava a conduzir. Tipo, o carro ganhou um bocadinho de tipo, tu tens quantos anos? E pronto. Foi AI, acho que o AI vai ser assim, tipo, olha lá, mas espera aí, tu usas, imagina o AI ganhar consciência, a primeira coisa que vai ser é, desculpa lá, tu estás com as calças para baixo, porquê? Exatamente, o que é isto? Amsterdão e os seus dicks? Bem, e o Antonelli foi dizendo, tu tens que idade?
Tens que idade? Ouve, eu tenho programas a correr em mim que estão mais velhos do que tu. Assim, completamente. Estavam a dizer como é que era que a última vez que o Alonso ganhou. Espera, a ver se eu me lembro bem deste facto que disseram. A última vez que o Alonso, não sei se ganhou, se correu no Grande Prémio de Barcelona, foi no dia do aniversário, no dia do nascimento do Berman. Foi assim qualquer coisa. Ou ganhar. A última vez que o Alonso ganhou foi em 2013, para aí. Ele ganhou o Grande Prémio de Valência, acho que foi a última vitória dele, não é o Grande Prémio da Europa de Valência. Acho que não, eu estou a dizer o de Barcelona. É possível, sim, qualquer um dos factos é possível. Foi assim um deve facto ter sido deste com o género. Renault, deve ter sido com aquele Renault 2005, 2006, não é? Por aí, sim. Por aí, sim. Mas pronto, a única coisa que falta referir é a equipa que eu também tenho ali um leg para fazer ainda, que é a bela da Williams, que estavam tão bem até agora, e este fim de semana foram por ali abaixo, aquilo parecia, não sei. Eu acho que o Albon, quando foi para desistir, pensou, finalmente, pronto, já posso descansar um bocadinho. Porque ele primeiro levou aquela pancada logo ao início, ficou com a front wing. Eu sou imigrante e eu imigrei. Muito imigrante. As palavras portuguesas eu já me esqueci. Completamente. Com a dianteira meia bamba, que aquilo ficou um bocado já metade partido, metade por partir. Pronto, foram trocar. A seguir leva outra vez outra pancada. Pronto. Não, eu vi mais vezes, eu sei que esta é uma frase estranha, mas eu vi mais vezes a front wing de um Williams do que a cara da Margarida Corseiro. Que não parece ser algo que devia acontecer, mas por norma não acontece. Sim, exatamente. Só uma pergunta. O que é que se passa com pilotos de Fórmula 1 e modelos portugueses? É da água? É uma avença? Não sei. Há uma agência que fornece? É que é o que parece, não é? É que... Agora eu digo à Diana, de ver, é por isto que tens sorte, que na verdade não há nenhuma mulher capaz de conduzir na Fórmula 1, porque senão olhavam para este pedaço de carne que tens aqui em casa, estás a perceber? E vinham cá buscá-lo. E tu, mulher, como é que era a tua vida depois? Eu ia para o Mónaco viver a boa vida e ficavas tu com as crianças. Mas é um fenómeno interessante, porque a Luizinha, não é? Que era também com o mesmo piloto. Do Gasly, que eu agora não me lembro, mas é assim um fenómeno curioso, não é? Pronto, é um bocadinho. É um postal para Portuguese women do it better, não faço ideia. É uma cena muito estranha. De repente estamos na moda e isto é estranho. Sim. Olha, por falar em estar na moda, mais alguma nota sobre este grande prémio? Na verdade, acho que falámos das coisas mais importantes, provavelmente, mas saímos daqui convictos que Max Verstappen não foi punido o suficiente e que Piastri segue o seu caminho para ser campeão mundial em 2025. Sim, também acho que sim. E quantos GPs é que acham que o Colapinto se vai aguentar até obrigatório meter lá outra pessoa qualquer? Ou meter lá o Bruno Senna e mandá-lo espetar-se contra um... Meu Deus. Exato. Ao menos este gajo faz o que eu lhe digo. Pois, exato. Não sei, mas acho que por acaso começo a achar que este ano não vai haver mais mudanças. Mas a última vez que eu disse Red isto, Bull... 2 dias depois trocaram. É verdade, mas eu acho que mesmo o Red Bull, o Tsunoda vai se aguentar, e até vos digo mais, mesmo a fazer esta figura tenebrosa, eu acho que ele vai ser o piloto que começa a próxima época, porque eles precisam de um gajo com o mínimo de experiência para dar feedback sobre o carro novo, e não vão pôr lá agora um rookie qualquer. Pois. Eu espero que sim, simplesmente porque acho que não é justo. Imagina que para o ano eles até conseguem ter um carro que é bom para toda a gente que o conduz e não só para uma pessoa. Não é justo tirarem de lá o Tsunoda quando finalmente ele tem um carro com que pode mostrar alguma coisa. Sim, mas Red Bull e justiça, Red Bull é o império do mal, não é? Já percebemos que... Sim. Pronto. E o Helmut Marko é o Palpatine. Pronto, já começámos também a perceber isso. E eu acho que o Verstappen é o Darth Vader que neste momento está naquele conflito. Achas que está a meio do quinto episódio? Sim, eu acho que ele está a meio do quinto episódio. Exato, eu concordo com isso. Está preocupado com os filhos dele. Então olha, vamos falar sobre o nosso Grid Rival. Aliás, esta semana não falamos de Grid Rival. Vamos passar ao próximo tema. Vamos! Não vale a pena. Porquê? Hugo? O que é que se passa? Diz lá as pessoas, Tânia. Tânia, conta lá. Houve pessoas que... as equipas têm que ser feitas antes da qualificação começar, não é? Antes da qualificação começar, nós temos que definir a nossa equipa, depois aquilo fica em lockdown, pronto, coisa, e depois explica mesmo, entra em Parque Fermé, não é? Não podes mexer nos carros. Fermé, assim. Exatamente. A tua equipa fica como está,
tenhas selecionado ou não selecionado, ou quem quer que seja que tenhas selecionado, e depois no final da corrida fazem-se as contas aos pontos. Então espera, vou-te fazer Houve perguntas. alguém- Vou-te fazer perguntas. Então, o que é que acontece quando alguém seleciona bem? O que é que acontece? Seleciona bem, ganha muito ponto. E isto não quer dizer que seja só os que estão lá à frente. Por exemplo, se selecionar alguém que começa, por exemplo, em 12º e acaba em 6º, faz um batalhão de pontos, porque aquilo houve ali para ali ultrapassagens. Ok, Não é? pronto. Então e se selecionares mal? Se que é que selecionares mal, não fazes pontos, ou pior, até podes fazer pontos negativos. Ok, isso tem um nome, não tem? Tem um nome de pessoa que é, acho que é Hugo Rosa, não é? Acho que é. É, porque das 3 pessoas que estão neste podcast hoje, Hugo Rosa foi o único que decidiu contratar um tal de Stroll. E por 2 corridas. Contratei-o por 2 corridas. Por Podia ser 2 Não. corridas. só por uma, tipo, vou pô-lo agora aqui e depois troco já para a semana, mas não, Não, porque é para a que o semana que é é o Canadá. giro, Ele vai que brilhar no Canadá. eu acho que já fiz mais pontos que o Rosa, apesar de nem sequer estar na Grid Rival, já fiz mais pontos que o Rosa e corri tantas vezes neste Grande Prémio de Barcelona como o Stroll. Como o Stroll, verdade, confere. Olha, Mas o sim. que eu sei é que no Grid Rival, onde recordo, convidamos toda a gente que nos está a ouvir que ainda não se tenha juntado a instalar a aplicação do Grid Rival. Nós publicamos sempre o código para a nossa liga, também podem procurar pelo nome de liga, que é Carapaus de Corrida. Continua a ser dominado por um senhor que acho que fez para aí 1200 milhões de pontos, porque ele vai à frente destacado, 1070, que é, 1070. pronto, que é o André. Se não É estou o em erro. André. O André. O André que depois tem muitos números a seguir. Não sei, não me perguntes. É o NIF. É o nível dele. Sim. Então é o 140. Exato. Este senhor fez 3,4 milhões em termos de guita, Yeah. mas fez 1070 pontos. É muita ponto. Em termos de muito guita, bom. em termos de guita, epá, uma pessoa parece estar a falar com um dealer. Não, sabes, porque tu começas, quando começas a tua vida no Grid Rival, tens 100 milhões. Mas depois, conforme as pessoas que tu selecionas e as equipas que tu selecionas, vais ganhando mais dinheiro ou perdendo dinheiro. Por exemplo, o conforme eles Stroll, eu também. paguei 8,4 milhões por ele e desvalorizou 1,9 milhões. Sabes o que são 1,9 milhões? Claro que não, nenhum de nós consegue quantificar. E mais, são libras, portanto, na realidade é tipo 2,2 milhões de euros. Ok, já chega. Então, isso é ir Já ali chega, abaixo já ao chega. Restelo e olhar para uma vivenda. Exato. Pronto. Pronto, eu perdi por uma aí. vivenda no Das Restelo. pequenas. Das Tu pequenas. perdeste uma vivenda no Restelo, sim, completamente. Mas sim. pronto, mas queria aqui dizer, por exemplo, o Luís Ferreira, que estava em primeiro a semana passada, de repente foi por ali abaixo e está em terceiro esta semana. Então, Luís, Luís da Então, Bossa. eu não gosto com ninguém esta semana. Luís, estou contigo, sinto a tua dor. Espera aí, mas o Hugo Rosa estava em que lugar e agora está onde? É isso é que eu quero saber. O Hugo Rosa está neste momento em sexto. Eu acho que ele estava em quinto, também não Estava perdeu em quarto, imenso. Estava em quarto. Estavas em quarto? Estava em estava quarto. Estava em quarto. Não que alguém esteja a contabilizar Não, Ninguém isso. está a nada, contar, zero. ninguém está a contar. Nada. Olha, tu, Tânia, estás em que lugar? Eu estou em 14º. Eu Boa. subi, eu estava em 15º e mesmo perdendo dinheiro que perdi, consegui subir. Se tu É ouvir verdade. e ainda me apanham, eu moro do terceiro andar, mas eu lanço-me janela fora. Que ainda dá para Sabes partir que uma vai perna. ser a Eu vou-te tentativa de dizer, suicídio mais triste, eu- porque ouve-se, pô, alguém que ligue para... olha que ainda me aleijei, isto ainda deu aqui, apanhou-me de lado. Eu vou-te explicar. Fiquei mal. Eu não tenho estratégia nenhuma a fazer isto. O Grid Rival, a aplicação, manda-me uma mensaginha a dizer: olha, a tua equipa está incompleta. E eu chego lá e vejo: tenho não sei o quê, quem é que eu posso ganhar por isto? E depois contrato as pessoas e pronto. E estou um bocado. Hugo a deve jogar ter assim. 4 PowerPoints abertos. O Hugo até vai à vidente ver. Vai, evidente, tem um livro Posso- como se ganhar no Grid Rival. Exatamente. E mesmo assim não está em primeiro. Vamos Só o que eu passar tenho de a mais dizer. uma coisa em que eu tive uma semana horrível para uma coisa em que eu estou a ter semanas consecutivas horríveis, que é o nosso outro jogo que nós estamos a jogar aqui nesse episódio do podcast. Estamos a jogar um joguinho este ano chamado Facto ou Ficção. O que acontece é que após cada grande prémio, cada carapau faz uma alegação sobre um acontecimento do grande prémio ou em redor do grande prémio, que pode ser um facto ou uma ficção. E cabe aos outros carapaus tentarem adivinhar. Se acertarem, ganham um pontinho. Se não acertarem, não ganham pontinhos nenhuns. Tânia, consegues partilhar muito brevemente como é que está a classificação neste momento? Consigo, mas Eu espero claro, estar em então, não tive cá no último dia, deve estar em últimos. Não, Não, continuas não em estás, segundo, nós te não. ultrapassámos. Continuas. Como assim? Não, ninguém. É assim. Exatamente. É assim. Houve muito poucos Tristeza. pontos a semana passada. Então, mas conta jogo, portanto, começou. Pois. Levi Galaio está com 8 pontos, Hugo Rosa com 9 pontos, Uhum. tu, Pedro Luzindo, estás com 10 pontos e eu com 12.
Mas estamos todos coladinhos. Portanto, estamos todos ali ainda está muito... próximo, Está está tudo ali zuca-zuca. Então, Força, quem é que quer começar o nosso facto ou ficção? Posso começar eu? Vai, Força, dá-lhe. Tânia. Sem medos. Então vá. Há bocadinho falámos, eu falei no Mundial de Futebol 2006 que o Zidane deu a cabeçada ao Marco Materazzi. Sim. E eu comparei esse podre comportamento com o podre comportamento de Verstappen. Nesse ano, o Grande Prémio de Barcelona foi ganho por Michael Schumacher, com Fernando Alonso em segundo e Giancarlo Fisichella em terceiro. Portanto... Também queres saber Schumacher quem é que estava na pit? Não. Já agora? Estou só a dizer isto. Estou só a dizer o pódio de 2006. Isso ainda não é a afirmação sequer. Não é a afirmação. afirmação. 2006. Em 2006, 2006, o Grande Prémio de Barcelona foi ganho por Michael Schumacher, com Alonso em segundo e Giancarlo Fisichella em Eu terceiro. sinto que isto é uma daquelas... Eu não vou dizer em voz alta. Diz-me o que é que tu achas, Pedro Luzindro. Não vou chibar. Eu acho que é falso. Deve haver uma coisa aí que está errada. Eu acho que é esse género de jogo. Nem que seja Fisichella, não se chamar Fisichella, mas Fisichella. Pronto, não sei, talvez seja. Ele não é Giancarlo, é Gianpierluigi. Adoro. Eu acho que é o seguinte, mas eu vou morder o isco, ok, Tânia? Quero que saibas que eu vou morder o isco. Eu acho que este pódio acontece num Grande Prémio de Espanha, mas deve ser tipo 2005 em vez de 2006. Deve ser assim uma trapacice dessa natureza, aquilo que a Tânia está aqui a fazer. Mas tudo bem, eu mordo o isco. Olha para mim e mordeu o isco. É isso que vocês querem, querem a minha felicidade. Eu também estou a morder o isco, e não fiz um drama de meia hora. Eu vou ser ou não ser. Eu estou a dizer que é verdadeiro, vamos dizer. Ok, O Rosa diz que é verdadeiro. Eu estou a dizer que é falso. Tu dizes o quê? Ele Estás a dizer que é falso. É falso. Isso tu me dizes que é falso, mas sim. Não, é falso, mas só troquei a ordem. Foi Alonso que ganhou e Schumacher em segundo. O terceiro continua a ser o Giancarlo Fisichella. Pronto. Portanto, foi ganho pelo Alonso. Olha que engraçado, nós fomos. Isso foi em que ano? Que ano é que tu fizeste 2006. Isso? 2006. É engraçado. Eu fui mais ou menos para a mesma época. Então, força, diz o teu. 2007. Foi 2007. Porque quero falar da Sauber. A Sauber é uma equipa já com muito ano. A Sauber já anda nisto há muito anos. Isto não é. A Sauber não é Aston Martin. Mas tudo bem. A Sauber já anda nisto há muito ano. E houve uma altura que a Sauber era BMW também. Era a BMW Sauber F1. Isto nos middle 2006, 2007, aliás, 2006, 2007, etc. E a pontuação mais alta dos últimos anos no campeonato foi um segundo lugar pela Sauber, em que os pilotos era Robert Kubica e Nick Heidfeld. Ou seja, no ano de 2007... Estás a afirmar que essa é a verdade. 2007, a equipa BMW Sauber F1 Team acabou em segundo lugar o campeonato, com Nick Heidfeld e Robert Kubica. Acabou mesmo o campeonato de 2007 em segundo lugar. Exatamente. Ok. Eu vou dizer que isto é verdadeiro, mas tenho ainda aqui que acabar de escrever a tua premissa para ficar registada. Eu sinto que é verdadeiro, ou então é o mesmo género de coisas. Estás a dar a maior parte dos factos certos e não é segundo, é terceiro. É uma coisa do estilo, tipo, fizeram, porque eu tenho noção de eles terem feito um grande campeonato, em particular com o Kubica, e quando eram BMW, o Isco as Saquetas. Mas não tenho certeza se é segundo, se é terceiro, se eu quero que seja. Mas uma vez mais, vou morder o Isco e digo que é verdadeira também, tal como Tânia Paz. Ora bem, é falsa. Porque falta aqui um terceiro piloto. Porque eles tiveram o Vettel a fazer corridas também. Enquanto quando o Kubica se partiu todo, foi nesse ano. Eu presumo que tenha sido e ele tenha feito umas corridas antes de ir ganhar tudo e mais algumas botas. Como é que se chamava o outro? Era o Kubica e era o Nick Heidfeld. Está bem, pronto. Ninguém quer pontuar. Então vou dizer eu a minha, vocês vão acertar, não é? Então pronto, vamos lá a isso. Vou dizer eu a minha e não estou nada magoado com isso. A minha é a seguinte. O Grande Prémio de Espanha, desde 1950, não vou fazer como certos carapaus que não estão aqui hoje, que não definem bem as datas. O Grande Prémio de Espanha, desde 1950, já ocorreu em 5 ou mais circuitos. O Grande Prémio de Espanha, desde 1950, inclusive... Espera aí. Então, já ocorreu em 5 ou mais circuitos. Quais são? Então, Barcelona, Montjuic. Como é que chama o outro? O de... que falaste há bocado. Que é o de Valência. De Valência.
Mas por acaso, Eu vou eu dizer pensei que que é tu verdade. fosses pensar nisso. O de Valência, posso dizer uma coisa, só para depois não virem dizer que eu vos enganei. O de Valência foi o Grande Prémio da Europa. É isso que eu ia perguntar, se era de Espanha, se era da Europa. É o Grande Prémio de Espanha, enquanto título do evento, percebes? Que nos últimos 20 anos é Catalunha, uma coisa, não sei se é 20, mas... Já houve algum em Portugal? Já houve um Grande Prémio de Espanha em Portugal? O que às Sabia vezes de ser acontece. Às vezes acontece Epá, ter-se um Grande Prémio de um país noutro, por razões... De acordo com a minha pesquisa, não. Não? Ok. Porque tens o Grande Prémio de San Marino, que é Imola. Certo, mas Que é não, Itália. 1950, por acaso estou a reconfirmar aqui na Epá, página ao é lado. possível, porque Barcelona a primeira corrida foi em 91, se não me engano, ou 92, e foi na comemoração, aproveitaram a ocasião dos Jogos Olímpicos, porque Sim, foi também Barcelona a capital europeia da cultura, tudo ao mesmo tempo. Sim, Pronto, Posso e confirmar fizeram. isso? É 91. Estás 91. certo com o 91, foi 91. Agora, é Também vi possível isso. que até lá tenham usado uma porrada de circuitos. Eu estou a ir pela lógica, pá, é possível. 5 ou mais, verdade? É capaz, ou pá, eu vou falso? dizer que é verdade. Eu vou também dizer que é verdade. Sim. Muito bem. O Grande Prémio de Espanha, desde 1950, ocorreu exatamente em 5 circuitos. Portanto, 5 ou mais, está correta a afirmação. Catalunha, Jerez, Jarama, Montjuic e Pedralbes. Pedralbes. Muito bem. Pedralbes Muito Cabral, bem. que é um... Safados, não faço nenhum ponto e vocês pontuam e logo com a minha. Isto é. Olha, e o Luzindro pontuou com a minha também, por isso o Luzindro fez 2 pontos. Então agora apanha-te, não é? Porque não tinhas Não, porque eu desvantagem. fiz um. Ok. Portanto, então está a Levi Galaio com os seus 8, tu com os teus 9, Luzindro com 12 e eu com 13. Pronto. Estou-te a cheirar a caixa de velocidades. Que agora de repente soa um bocado sexual. Peço desculpa. Eu sei, tu disseste, vou cheirar outra coisa, entraste em pânico durante cerca de 1 segundo e meio e lá encontraste a palavra certa para Tu viste dizer. os meus olhos a andar para trás? Foi à procura de um fecheiro novo. Eu assim, não, este não. Este pode ser caixa de velocidades. Está no tema, Mas é que está o no problema tema. é que o teu sistema de fecheiro ainda é tipo filofax, sabes? Ainda tens É. aquela coisa. Eu tenho uma senhora que é a dona Anabela, que trabalha no... Segunda à sexta, por acaso hoje deixou a coisa no sítio, mais Por ou menos. acaso, que ela chega lá, então Sr. Luzindro é o quê? Eu queria uma coisa, ela com certeza, e molha o dedo e está a fazer fleque, está a encontrar. Olha, há muitas mamas nestes fecheiros. E eu assim, então e a astronomia? Também temos uma pasta. Certo. Ai. Pronto, meus caros, acho que é o episódio por hoje. Obrigado a todos que nos continuam a ouvir. Recordar que se podem juntar a nós no Grid Rival, para além de jogar este pequeno jogo connosco nessa aplicação. Está lá um pequeno chat e vamos-nos picando. Por exemplo, temos lá uma pessoa chamada Luzindro da Wish, que é o melhor nome de sempre de um utilizador. Confere. Sim, eu ouvi dizer que eu já sou o The Wish, não é? Então ele é o The Wish ao quadrado. Da Wish. O Wish, The Wish. Portanto, deixo novamente o convite para deixar também um follow, um like, um subscribe, 5 estrelas ao nosso podcast na plataforma em que ouves, ajuda-nos sempre. E voltamos daqui a 2 semanas com o Grande Prémio do Canadá, onde Lance Stroll vai fazer uma corrida do caralhinho. Para ver se tu fazes pontos. Eu acho que tínhamos de No fazer uma Grid aposta Rival. tipo 10 paus. Quem é que acha que o Stroll sequer chega ao top 10? Ou ao Q3? De certeza que. Olha, só para até aposto 10 libras, nem sequer é. Ela estás a escorregar na guita. Olha lá que ia mostrar o dinheiro do Restelo para a gente, para nos enganar. Uma pessoa entra aí na tua casa e escorrega na nota. Zuca! Bem, acho que é isso. Em ausência de Levi Galaio, passamos as honras de fechar o episódio a ti, Tânia Paz. Vai, fecha aí. Ok. Meus queridos, beijinho na bunda. Opa, até segunda. Tu acrescentas sempre fofura à coisa, não percebo. Pois é. De repente eu próprio estou com vontade de baixar a minha cueca e vai, força nisso. Vamos a isso, vá lá. Ai, ainda bem que eu não parei Para a de gravar. gravação.